A fúria da natureza. Os 5 maiores furacões da Flórida. Olá a todos! Hoje, vamos explorar a fúria da natureza e relembrar os 5 maiores furacões que já atingiram a Flórida. Preparem-se para uma viagem emocionante e, ao mesmo tempo, assustadora, enquanto desvendamos o impacto desses eventos catastróficos na história e na memória da região. Abram seus guarda-chuvas, acomodem-se em suas cadeiras e vamos juntos desvendar os 5 piores furacões que já atingiram a Flórida. Andrew, o despertar da fúria. Agosto de 1992. A Flórida se preparava para o pior. O furacão Andrew, um gigante de categoria 5, aproximava-se da costa com fúria inimaginável, pronto para deixar sua marca na história. Ventos implacáveis, a mais de 280 km/h, arrasaram casas como se fossem brinquedos, transformando sonhos em escombros. Homestead, na Flórida, foi uma das cidades mais atingidas, um testemunho da fúria da natureza. Andrew destruiu mais de 125 mil casas, deixando um rastro de destruição estimado em bilhões de dólares. Famílias viram tudo o que tinham desaparecer em um piscar de olhos. A angústia de procurar abrigo em meio ao caos, a incerteza do futuro e a dor da perda marcaram a vida de milhares de pessoas. Mas, em meio à tragédia, vimos o espírito de união e solidariedade do povo americano brilhar. Voluntários de todo o país uniram-se em um só coração, ajudando na reconstrução das áreas devastadas, mostrando que a esperança sempre supera a adversidade. Andrew foi um marco na história da Flórida, um lembrete constante do poder da natureza e da importância da prevenção. A partir dessa tragédia, medidas de segurança foram reforçadas e sistemas de alerta aprimorados, preparando o estado para enfrentar os desafios futuros. As cicatrizes deixadas por Andrew ainda são visíveis, mas a Flórida se reergueu, mais forte e preparada. A memória de Andrew serve como um alerta constante. A fúria da natureza é implacável, mas o espírito humano é inabalável. Irma, a ira do gigante. Setembro de 2017. A Flórida enfrentava a fúria do Irma, um dos furacões mais poderosos já registrados no Atlântico, uma força da natureza que ficaria gravada na memória do estado. Com ventos que ultrapassavam 200 km/h, o Irma deixou um rastro de destruição por onde passou, mostrando a força implacável da natureza. Imagine a força da natureza capaz de arrancar árvores centenárias do chão como se fossem palitos de fósforo, transformar carros em sucata irreconhecível e inundar cidades inteiras, deixando um rastro de caos e destruição. A evacuação em massa de milhões de pessoas gerou cenas de apreensão e desespero. Estradas congestionadas, abrigos lotados e a incerteza sobre o futuro criaram um clima de apreensão generalizada. O Irma testou a capacidade de resposta das autoridades e a resiliência da população, levando a Flórida ao limite. Mas, em meio à adversidade, vimos exemplos de coragem, solidariedade e superação. Vizinhos ajudando vizinhos, comunidades se unindo para reconstruir suas vidas, mostrando que a união faz a força. A cada novo furacão, aprendemos com os erros do passado e buscamos soluções para minimizar os impactos, preparando-nos para os desafios futuros. Investimentos em infraestrutura, sistemas de alerta mais eficientes e campanhas de conscientização são essenciais para proteger vidas e bens. O Irma foi um teste de resistência para a Flórida, mas também uma oportunidade de aprendizado, mostrando que a resiliência e a união são fundamentais para superar os momentos difíceis. Outubro de 2018. A Flórida se preparava para a chegada do furacão Michael, mas ninguém poderia prever a força devastadora que ele carregava consigo, uma força que ficaria marcada na história do estado. Classificado como categoria 5, o Michael atingiu a costa do Panhandle da Flórida com ventos que ultrapassavam os 250 km/h, deixando um rastro de destruição inimaginável.
Cidades inteiras foram reduzidas a escombros, um testemunho da fúria da natureza. Casas, edifícios, tudo destruído pela fúria do vento e pela força da água, mostrando que a força da natureza é implacável. A tempestade causou bilhões de dólares em danos e deixou milhares de pessoas desabrigadas, sem ter para onde ir. A infraestrutura da região foi severamente comprometida, isolando comunidades e dificultando os trabalhos de resgate. Pontes e estradas destruídas, linhas de comunicação cortadas, o que dificultou o acesso aos locais mais afetados e o trabalho das equipes de resgate. Mas, em meio ao caos e à destruição, vimos surgir histórias de heroísmo e solidariedade, mostrando que a esperança sempre prevalece. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para encontrar sobreviventes e levar ajuda humanitária às vítimas, arriscando suas vidas para salvar outras. O Michael uniu as pessoas em torno de um objetivo comum: ajudar o próximo e reconstruir o que foi perdido, mostrando a força da união em momentos de crise. A recuperação foi lenta e desafiadora, mas a Flórida demonstrou sua capacidade de superação, mostrando que é possível reconstruir e superar os momentos difíceis. Agosto de 2004. O furacão Charley, inicialmente previsto para atingir a cidade de Tampa, mudou repentinamente de curso e atingiu a costa oeste da Flórida com força total, mostrando como a natureza pode ser imprevisível. Com ventos que ultrapassavam os 240 km/h, Charley devastou cidades como Port Charlotte e Punta Gorda, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Casas foram destruídas, árvores arrancadas do chão e milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica, enfrentando o caos e a escuridão. A força do vento foi tanta que chegou a levantar um carro e atirá-lo contra um prédio, mostrando o quão poderosa e implacável a natureza pode ser. A mudança repentina de curso do Charley evidenciou a imprevisibilidade dos furacões, tornando ainda mais importante o trabalho de monitoramento e alerta. A falta de tempo para uma evacuação completa resultou em um grande número de pessoas presas em suas casas, enfrentando a fúria da tempestade. Mas, como em outras tragédias, o espírito de solidariedade e união se fez presente, com pessoas ajudando umas às outras a superar as dificuldades. Equipes de resgate trabalharam dia e noite para ajudar os feridos e desabrigados, mostrando que a humanidade sempre se une em momentos de crise. O Charley serviu como um aprendizado para a Flórida, reforçando a importância da prevenção e da preparação. A experiência reforçou a importância de se ter um plano de evacuação bem definido e de se preparar com antecedência, garantindo a segurança da população. Setembro de 1960. O furacão Donna, um gigante de categoria 5, varreu a Flórida com fúria implacável, deixando um legado de destruição e aprendizado. Com ventos que ultrapassavam os 250 km/h, Donna percorreu toda a costa leste da Flórida, causando danos catastróficos e mostrando a força da natureza. Imagine só: cidades inteiras inundadas, casas destruídas, plantações inteiras arrasadas, um cenário de devastação total. Donna impactou a vida de milhares de pessoas, deixando um rastro de destruição que levou anos para ser reconstruído, mostrando como a recuperação pode ser lenta e desafiadora. Foi a primeira vez que um furacão foi monitorado desde sua formação na costa africana até sua chegada aos Estados Unidos, marcando um avanço na previsão e no monitoramento de furacões. As lições aprendidas com Donna foram fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de alerta mais eficientes, ajudando a salvar vidas no futuro. Donna ainda serve como um lembrete da força implacável da natureza e da importância de estarmos preparados, investindo em infraestrutura e sistemas de alerta. Esses foram 5 dos piores furacões que já passaram pela Flórida, deixando um rastro de destruição, mas também de aprendizado e superação. Cada um deles nos lembra da força implacável da natureza
e da importância de estarmos preparados, investindo em prevenção e em sistemas de alerta eficientes. A história da Flórida está intrinsecamente ligada aos furacões, moldando a paisagem e a vida das pessoas. As cicatrizes do passado servem como um lembrete constante da importância da prevenção, da união e da solidariedade, valores essenciais para superar os momentos difíceis. Lembre-se, a informação é a nossa melhor arma contra a fúria da natureza. Mantenha-se informado, siga as recomendações das autoridades e esteja preparado para enfrentar os desafios que a natureza nos impõe.